Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Célio, formado em filosofia, ou seja, eu sou um jovem professor, ainda considerado um jovem professor, um curso de gestão cultural também. E hoje nós vamos conversar um pouco aqui, falar um pouco sobre mitologia grega. O que é o mito? O que é a mitologia? O mito é uma história, né, narrativa, de ficção, que os gregos usavam para quê? Para explicar o mundo, para explicar as doenças, as tragédias, para explicar o amor, para explicar a origem do mundo, como o mundo surgiu e os fatos e os fenômenos que ocorrem no mundo. Ou seja, são questões também existenciais. O que eu quero dizer com isso? Todas as nossas ideias, todo o nosso conhecimento está fundamentado em alguma ideia, em alguma crença, seja essa crença ou essa ideia falsa ou verdadeira, ou uma ficção. E isso também ocorreu com a mitologia. Como ainda não estava fundamentado na ciência, não tinha uma fundamentação científica, usava-se o mito, uma história de ficção, narrativa, que tinha um fundo que explicava alguma coisa em relação ao sentido da vida. Então se usavam dessas crenças, desses deuses, para poder explicar a realidade dos fatos, das coisas. Por exemplo, aqui um mito lá do Saturno, né, que ele está devorando um filho, né? Ele está se alimentando do próprio filho. Saturno é filho de um dos deuses. Não deixam bem claro quais são os deuses, o pai dele, né, a mãe dele, como deuses. Mas a história demonstra que ele conseguiu destronar, né, seus pais e com medo de perder o trono, de perder o reinado, ele passou a se alimentar de todos os seus filhos homens, né? Todos os seus filhos que nascessem homens, ele se alimentava da carne deles, se alimentava dos seus próprios filhos, né? Então o que acontece aqui, O que fala? A história do pensamento ocidental, né? A filosofia nasceu na Grécia entre os séculos 7 e 6 a.C., promovendo o quê? A passagem do saber mítico, né, do mitológico, ao pensamento racional, né? Ou seja, eles teve um momento aí de separação entre mitologia e filosofia, né? Porque a filosofia surgiu também nesse contexto de mitologia, buscando aqui uma explicação mais racional e existencial para a origem do mundo, para a vida, para dar uma explicação com mais sentido também, né? Ou seja, o que é a mitologia? A mitologia é originada ali por volta do século V a.C., século 8 a 5 a.C. A mitologia grega é um conjunto de histórias, né, narrativas, de ficção, elevadas pelos gregos, com o objetivo de explicar a origem do mundo, da vida, os mistérios da morte e outras questões também, até então sem respostas científicas. Os mitos gregos, eles foram o quê? Popularizados principalmente por Hesíodo e Homero. São dois personagens aí muito importantes aí da história da mitologia grega. São dois autores também que é muito importante pesquisá-los, né, estudarem a respeito desses dois autores, porque eles têm um grande papel, uma grande função aí dentro da história para se entender a mitologia grega. Os mitos gregos, né, por exemplo, esse Homero e Hesíodo, eles foram autores aí da Odisseia e da Ilíada, né, e eram contados, a mitologia era contada de forma oral, na verdade, né, ia passando de pai para filho, de geração para geração,
era narrada em momentos públicos, né? Porque havia um grande investimento, né, nesse período aí, entre os séculos 8 antes de Cristo, né? As autoridades dos gregos antigos, na antiguidade, no mundo antigo, eles investiam bastante na arte, no teatro, né, como forma de entretenimento. Tinham grandes estágios de teatro para apresentações, né? De teatro, para narrar também as histórias mitológicas dos ocorridos. Então era uma maneira também de educar a população. Se educava as crianças, os jovens, os adultos, através da mitologia. A mitologia, ou seja, os gregos, eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em mais de uma divindade. Eles tinham vários deuses, né? O Zeus, o Poseidon e o Hades, que é irmão de Deus e Poseidon, né? Que é o deus do submundo, aquela ideia de inferno, a ideia de mal. Os Zeus tem mais essa característica de ser um deus mais bondoso, mais justo. Poseidon também, né? Que até hoje ainda toda essa história, esses mitos, eles são compreendidos, são estudados hoje, são traduzidos aí na cinematografia, no cinema, nos filmes. Então, entender a mitologia, né, toda essa cultura ocidental, entender o mito, entender essa história, entender a cultura grega, né, ocidental, lá na antiguidade, também é compreender hoje o contexto atual, o contexto contemporâneo, né? Porque toda uma herança na qual recebemos, na qual nós, né, como cultura, fazemos parte dela também. Então é importante compreender a história do passado para compreender também o atual contexto. Como a mitologia grega influenciou a filosofia ocidental? Os mitos gregos não eram os únicos que buscavam respostas para questões existenciais, né? A mitologia buscava respostas também para questões existenciais, né? Ou seja, uma história mitológica, no fundo dela, ela estava te dando uma resposta sobre a vida, sobre a existência. Como eu não sei explicar de maneira metodológica, científica, o que é a chuva, eu falo que os deuses estão mandando a chuva, né? Como eu não sei explicar por que eu estou sofrendo, por que eu adoeci, eu explico, eu falo que é um castigo dos deuses, os deuses estão me castigando, né? Como eu não sei explicar que eu sou dono do meu destino, que eu construo a minha história, que eu faço as minhas próprias escolhas, ou seja, os deuses, eles são donos do seu destino, eles escolhem, ou seja, não tem como você fugir do seu destino. Então a mitologia, ela sempre, por trás daquela história narrativa, ela tem um fundo muito filosófico, muito bem pensado, muito bem narrado, né? Porque o Hesíodo, do Homero, eles são considerados também filósofos, né? Pela capacidade de arquitetar, de construir essas ideias, essas histórias. Não é para qualquer um também, né? Não tem como. Ou seja, então a mitologia acabou influenciando muito o surgimento da filosofia, principalmente por ter essa característica também muito inteligível. Ou seja, a filosofia surgiu com base nessa mesma necessidade de explicar a origem do homem e da vida. E no mesmo país, mas como isso aconteceu? Isso no mesmo país. A posição geográfica da Grécia, né, muito privilegiada, fez com que o comércio desenvolvesse muito, né? Ou seja, se desenvolveu com muita intensidade. Navios, comerciantes de países, né, estrangeiros chegavam ao território grego para importar e exportar suas mercadorias. O que isso aconteceu? Com o crescimento da circulação, diferentes pessoas também, a circulação de ideias e necessidade de reorganizar as cidades, agora lotadas, foi nesse cenário aí que a filosofia
surgiu que os filósofos surgiu. Grandes cidades, grande circulação de ideias, grande circulação comercial, então deixou um terreno fértil ali para o surgimento da filosofia. A Hestia, vou falar um pouco sobre alguns nomes de alguns deuses aqui. A deusa do lar, do fogo, né, a irmã de Zeus, a Hestia. Deméter, né, a deusa das estações do ano. Ou seja, né, como eu não sei explicar as estações do ano, tem um nome lá de uma deusa, Deméter, deusa das estações do ano, da natureza, da agricultura, também irmã de Zeus. Afrodite, deusa da beleza, do amor, do sexo e da sexualidade, é conhecida por ser a mais bela de todas entre as deusas, a Afrodite. Ares, famoso deus da guerra, filho de Zeus e de Hera. Hefesto, deus do fogo e da metalúrgica, também responsável pelas erupções vulcânicas, filho de Zeus e Hera, mas foi abandonado pela mãe. De acordo com algumas histórias, com alguns relatos, ele era apenas filho dela, né? No caso da mãe. Tem um Apolo, também muito conhecido, né? Também ficou muito conhecido também no filme de Troia, um filme grego também, né? Que fala do caso de uma mulher muito bela. Aconteceu uma guerra gigante entre dois países, entre duas nações, entre dois povos, né? E o Apolo é muito referência lá nesse filme de Troia. Muito legal esse filme também. Ou seja, deus do sol, da cura, das artes, com a poesia, a música, e ele é filho de Zeus. Tem o Artemis, filho de Zeus, irmã gêmea de Apolo, é a deusa da lua, da caça e da vida selvagem. Atena também, né? Deusa da sabedoria, da estratégia militar, também é filha de Zeus. Ou seja, para todo o contexto, né, dentro da vida humana, né, na guerra, no amor, na doença, na morte, né, nos prazeres, tudo, qualquer contexto da realidade humana, tem um Deus ali que é responsável por aquilo. O Hermes, deus do comércio e dos ladrões, filho de Zeus, mensageiro dos deuses e protetor dos viajantes. Dionísio, deus do vinho, do prazer e das festas, mais um filho dos Zeus. Ou seja, toda a cultura grega, toda a construção psicológica do povo grego tinha por base os deuses, né? Então eles veneravam vários deuses. A cultura era politeísta, eles acreditavam realmente nisso, proferiam sua fé e viviam de acordo com essa concepção, as crianças, os jovens e os adultos. Então tudo que se envolvia a ideia de destino, de doença, dos fatos, dos fenômenos, tinha a ver com os seus deuses, certo? Então é isso, a mitologia ela tem esse grande papel, essa grande importância aí para o surgimento da filosofia, porque ela também ela é muito inteligível, né? Como eu não sei explicar cientificamente, eu construo uma história fictícia, né? Mas com um fundo muito inteligível ali que consiga explicar algumas questões existenciais da vida humana, ou seja, levando um sentido também para as pessoas, né? Fazendo com que tenha realmente, que a vida tenha algum sentido, né? Trazendo aquela ideia de responsabilidade, de destino, que tem algo a mais do que eu, né? Além disso, ou seja, tem algo a mais. O mundo tem algo de sobrenatural, né? Tem algo que vai além da simples existência humana, né? Dos simples fatos de eu existir. Ou seja, tem consequências, né? Nossas escolhas, nossas decisões, os deuses vão nos castigar de acordo da maneira como eu agir, se eu agir bem, eu vou ser beneficiado pelos deuses,
E tinha aquela ideia também, né? Os deuses, eles te dão a boa sorte, a fortuna, eles te abençoam. E na mesma hora que ele te abençoa, que ele te dá todas essas coisas boas, ele também pode retirar de você. Então, o destino está na mão dos deuses, eles que escrevem a sua história. Que nem falando de mitologia ainda, tem a história do Édipo Rei, né? Que é um mito, considerado por Aristóteles a maior tragédia. Como eu já falei anteriormente, os gregos eles investiam muito no teatro, na arte, ou seja, no teatro mesmo. Então, já existiam vários escritores, né? Homero, o Sófocles, né? Ele foi um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, né? Se não foi o maior. Escreveu o Édipo Rei. O que aconteceu? Como é que é a história do Édipo Rei? O Édipo Rei, o pai dele, o rei Laio, casado com Jocasta, ele teve uma revelação, foi revelada a ele, né, através de... Porque na Grécia Antiga tinha muito isso de ter uma figura mitológica, uma figura, podemos dizer assim, que fazia as revelações, né? Uma figura que tinha um médium, né? Entre os deuses e os homens, e ele recebia essas revelações, essas visões. E o rei Laio, ele recebeu essa revelação, né? De que ele teria um filho com a Jocasta, e esse filho o mataria, tiraria a vida do seu pai, que era ele, no caso o rei Laio, e desposaria com sua própria mãe, ou seja, ele teria relações íntimas com sua própria mãe. Então o rei Laio, ele ficou muito perturbado. Eu recebo uma notícia, uma revelação, sei lá, como se fosse tipo um sonho, uma tragédia. Lógico, ele ficou muito perturbado com isso, né? Como é que a pessoa não fica perturbado? Ele falou, a melhor decisão, o melhor a ser feito é eu tirar a vida do meu filho, né? Porque não vou deixar essa criatura crescer e fazer com que essa profecia aconteça de fato. Então ele chamou um serviçal dele lá, alguém que trabalha para ele, como ele é um rei, né? Tem muitos empregados, chamou alguém e deu a ordem para pegar essa criança, amarrar os pés dela, furar os pés e pendurar numa árvore no Monte Sidão, alguma coisa assim, não me recordo. Mas esse serviçal dele aí pegou a criança, levou para esse monte lá, amarrou ele todos os pés, furou os pés dele. Só que ele ficou muito comovido com a situação, né? Com dó da criança. Ele não teve coragem de abandonar a criança, ele não deixou ela lá, né? E levou para uma outra cidade. Como ele não tinha condições de criar essa criança, ele doou a criança. E essa criança foi adotada por um outro rei, né? Por uma outra família que não poderia ter filhos, um outro casal. E ele cresceu, né? Teve uma vida normal, de criança, adolescente, já ali na sua maioridade, ele também passou por uma revelação, foi visitar, de alguma forma, né, os oráculos, era isso que eu queria falar, ou seja, na antiguidade, tinha-se muito, os reis consultavam muito os oráculos, que eram os mediadores entre os deuses e os homens, que tinham a revelação dos deuses, que viam o futuro, que viam o destino das pessoas, o que ia acontecer. E o Édipo, ele foi ao oráculo, visitou o oráculo e teve uma revelação também. O oráculo falou, você, né, mais ou menos assim, você vai matar o seu pai e vai desposar com sua própria mãe. Cara, então assim, é meio perturbador, né? Eu recebi uma mensagem de um oráculo que prevê o destino, que tem conexões com os deuses,
falando que eu vou matar o meu pai e vou me deitar com a minha própria mãe, vou ter relações íntimas com a minha mãe. Então ele também, o Édipo, ficou muito perturbado com isso, e para fugir do seu destino, ele sai da cidade para ele não ficar perto dos pais adotivos, né, que ele não sabia que era adotado, né? Então, para fugir do seu destino, é aquela ideia de destino, né? Ou seja, por mais que você tente, né, não tem como você fugir do seu destino, a ideia de destino, né? Que acreditamos nisso, que tem algo a mais do que as nossas próprias escolhas e decisões, né? Às vezes a gente faz uma escolha, toma uma decisão, e mesmo assim a gente vai e encontra o nosso destino. O Édipo Rei tentou fugir do seu destino, não sabia que os pais eram adotivos, e ao fugir do seu destino, né, saindo da cidade a pé, numa estrada, ele se encontra com o pai biológico dele, sem saber que era realmente o pai biológico dele. E como ele já estava muito chateado, com um momento de fúria, um cara jovem, o pai dele já velho, com uns 2 soldados ali, o pai dele com ignorância, pedindo para sair da estrada, no momento de fúria ele acaba matando todo mundo que estava ali. Ou seja, a profecia se cumpriu. Ele matou o seu próprio pai, né, e seguiu rumo a essa estrada na qual ele chegou na sua cidade de origem, onde ele nasceu, onde a sua mãe estava, a sua mãe biológica. Só que essa cidade estava sendo muito atormentada por uma esfinge. Uma esfinge que é metade mulher linda e uma metade leão com asas de águia, uma coisa assim, uma esfinge, né? Ou seja, um ser mitológico estava atormentando, matando todo mundo por ali, e fazia uma charada, né? Fazia uma pergunta. Se quem conseguisse desvendar essa charada estaria livre da esfinge. E o Édipo Rei conseguiu, né? Conseguiu desvendar a charada, que a resposta era quando você é pequeno, você anda de 4 pés, né? Se arrastando de 4. Quando é adulto, você anda com as 2 pernas, e quando você fica velho, você anda com 3. As 2 que você tem, mais a bengala, né? Essa era a resposta. Ele conseguiu desvendar essa questão lá, e também matou a esfinge, e a cidade ficou livre disso, e com isso ele se tornou o rei, né, da cidade. Se tornou o novo rei, devido a esse feito, né, devido a ele ter conseguido fazer com que a cidade se tornasse livre dessa esfinge. E com isso ele teve como uma certa recompensa casar com a rainha, e no caso que era a mãe dele, e eles casaram, e como o rei Lion já estava considerado morto e ninguém sabia quem era o assassino, ele também não era bobo, não ia falar, se casou com a própria mãe e teve 4 filhos com ela, 4 filhas, se não me engano eram 4 meninas, que também tem uma outra história, né, dessas meninas, tudo. Ou seja, a ideia é essa, né, de tragédia. O Sófocles escreveu essa tragédia para um concurso, né, que acabou ficando em 2º lugar, só que com o tempo se tornou uma das maiores obras de todos os tempos, né, que é essa história do Édipo Rei, que o pai da psicanálise usou agora no século XIX, né, no século XX, mais ou menos, como para estudar também, né, para entender, né, que ele usa como uma explicação do complexo de Édipo, né, a relação que tem entre pai, mãe, filhos, né, ou filhas, tal. Ou seja, tem um complexo de Édipo ali, tem toda uma questão de estudo da psicanálise, da psicologia também, que pode a gente deixar para um outro momento para estudar. Ou seja, não falta conteúdo para ser estudado em filosofia, desde lá da antiguidade até os dias atuais, que como a gente está falando, conexões, né? Ou seja, o complexo de Édipo, essa obra, essa tragédia grega, ela foi utilizada pelo pai da psicanálise, né? Que é o Freud, como estudo. Tem outros filósofos para serem estudados também, tem vários mitos para serem estudados, compreendidos também. Ou seja, o que não falta são temas, conteúdos a serem pesquisados, investigados na filosofia, para a gente entender melhor, né, a
cultura grega da antiguidade e entender também no nosso atual contexto, né? É tanto que eu estou falando aí que até dentro da psicanálise, da psicologia, né, foi utilizada uma obra, né, de uma tragédia grega, de um mito, pode ser assim dizer também, para estudos de psicanálise, né? Então é muito importante, né, nos estudos em filosofia estudar a história, a filosofia grega da antiguidade, sei lá, da Idade Média, do período de Sócrates, da Idade Moderna, né, do Iluminismo, Renascimento Cultural, tudo isso até a contemporaneidade. Tem muita coisa para ser investigada, estudada. E é isso. Então, vamos ver. Tem um mito também que é... Eu vou resumir ele aqui rapidão. Ou seja, existiu uma época que o homem não tinha acesso à tecnologia. A tecnologia que eu falo aqui, por exemplo, o fogo. Ou seja, o homem não tinha acesso a essa tecnologia. O que aconteceu? Um semideus, sem autorização, né, porque era proibido entregar essa tecnologia aos homens, foi lá e roubou de Zeus, dos deuses do templo, dos deuses, o fogo, entregou aos homens. Ou seja, o homem teve acesso a essa tecnologia, ao fogo, porque um dos semideuses entregou aos homens. E como castigo, ele foi castigado por isso, né? O que aconteceu? Ele foi castigado por Zeus. Zeus acorrentou ele em uma pedra gigantesca, né, acorrentado, e todos os dias ia um corvo lá e abria o corpo dele e comia um pedaço do seu fígado, né? Ou seja, todo dia, como ele era imortal também, né, por ser um semideus, todos os dias ele passava por esse castigo e não morria e ficava sofrendo, né, porque ele entregou o fogo aos deuses. Então todos os dias um corvo ia lá e comia um pedaço do seu fígado. Então é interessante porque por mais que seja um mito, mas ele tem uma explicação bem lógica, bem que faz sentido, né, para a vida, para a ciência também, porque a gente sabe que o fígado, né, é o único órgão do corpo humano que tem a capacidade de se regenerar. Ou seja, você corta um pedaço do fígado, ele se regenera de novo, aquele outro pedaço ele cresce. Se você cortar a mão aqui, ela não vai crescer de novo, né? Mas o fígado, ele se regenera, né? Ele se cura sozinho, ele volta à sua composição normal, né? O seu tamanho normal, aquele pedaço que foi cortado, ele se regenera de novo. Então tem esse mito aí também, que merece também ser lido, ser estudado, para ser melhor compreendido, toda a sua história, né? Os nomes dos personagens, tudo também merecem destaques aí para um outro momento aí. A gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso aí. Então a filosofia ela surgiu nesse contexto de mitologia como uma maneira de separar mesmo o que é racional do que é fantasioso, né? Ou seja, dar uma explicação mais racional para o mundo e não mais mitológica ou narrativa fantasiosa. Então começou a surgir ali os novos filósofos que se dedicaram a essa busca, que se dedicaram a buscar respostas mais racionais e existenciais para o mundo, né? É tanto que depois a gente vai falar um pouco sobre Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, que já é o primeiro momento ali da filosofia pré-socrática, né, que são considerados os primeiros filósofos da natureza, né? Então a gente sai por esse momento de rompimento, né? É uma transição, e essa transição, quando a gente passa por um momento de transformação, um processo de transição, ele acontece de maneira lenta, devagar, ou seja, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, então é um processo lento, devagar. Então o primeiro momento ali da filosofia pré-socrática, no qual tem os filósofos considerados filósofos da natureza, ou seja, filósofos da natureza, estão buscando nos fenômenos da natureza respostas mais racionais para o mundo. O que é a água, o
que é o ar, que é o fogo, ou seja, todas as respostas que o mundo hoje tem, né, se deve também em consideração ao esforço desses primeiros pensadores aí que buscaram compreender de maneira mais racional, mais científica, mais metodológica, né, mais investigativa, né, ou seja, o surgimento do método científico mesmo. Então a filosofia pré-socrática marca isso. Então, sem eles não seríamos o que somos hoje também como humanidade, né? Com certeza, se fala muito dessa maneira. Então, os primeiros filósofos são esses, os filósofos da natureza, que começaram a investigar a natureza, certo? Um deles, considerado o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Um outro nome também que nós vamos falar a respeito é o Parmênides, e o outro, o Heráclito. Tem vários outros filósofos também que merecem destaque e merecem serem investigados. E qual era o principal, que eu falo, expoente, né? A principal questão dos filósofos pré-socráticos? Ou seja, qual era a origem de todo o universo? Ou seja, é uma palavra chamada arché, que se escreve A-R-A-C-H-E, arché. Então, arché é o princípio fundamental que dá origem a tudo que existe no universo, o que é material, o que é tudo que é matéria, né? Por exemplo, o concreto, a pedra, o cascalho, as árvores, os seres, ou seja, existe um princípio que dá origem a tudo que existe, né? Que se chama arché. Então eles estavam em busca desse princípio máximo para poder compreender o universo e o mundo, e através desse princípio eles buscaram na natureza explicações, né, buscando, por exemplo, compreender primeiro o que é a água, o que é o fogo. Cada filósofo ficou de determinada maneira e escolheu algum objeto de investigação para poder criar a sua própria teoria, suas próprias explicações, ok? Então é isso, prazer enorme estar aqui passando essas ideias para vocês, e logo a gente volta com novos conteúdos aí a respeito, novas falas aí, novos estudos, novas pesquisas, dando continuidade a esse nosso trabalho aí. Bom, então, tchau, forte abraço, até logo.